Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Mais uma edição para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Todos os dias tem aqui notícias resumidas para você ficar bem informado. Vamos aos indicadores econômicos? Vamos lá. Cotação do café no fechamento dos negócios da semana, na última sexta-feira, dia 24, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. A saca de 60 quilos do café, que é o principal produto agrícola do Espírito Santo. Café Arábica 6, R$ 461. Arábica 7, 500. Arábica 7, 353. Conilon 7, 296. Vamos repetir que eu dei um engasgo aqui, né? Então, Arábica 6, 461. Arábica 7, 353. Conilon 7, 296 reais a saca de 60 quilos do produto em grão no Centro de Comércio de Café de Vitória. O dólar fechou a semana na sexta-feira no mercado financeiro de São Paulo em alta de 0,45%, cotado a R$ 4,18. O novo salário mínimo subiu 4,1% de R$ 998 para R$ 1.039 a partir de 1º de janeiro de 2020. Agora, em fevereiro, vai aumentar de novo para R$ 1.045, porque o presidente Jair Bolsonaro assinou uma nova medida, dando esse aumento pela inflação, que foi verificada pelo Banco Central, 4,31% nos últimos 12 meses. Então, a inflação divulgada pelo Banco Central nos últimos 12 meses foi de 4,31%. Foi divulgada no dia 10 de janeiro de 2020. Então, o presidente Bolsonaro vai dar esse aumento ao salário mínimo, que vai passar, então, a partir de fevereiro, para R$ 1.045. Em janeiro, R$ 1.039. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, taxa do governo, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, 4,5% ao ano. É a menor taxa da história do Brasil. Menor taxa, 4,5% ao ano. Vamos lá, mais notícias para você. Sempre tem notícias aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Notícias resumidas. Eu vou falar já agora para você que é católico. Atenção, hein? Hoje é dia de missa. Missa. O católico tem direitos e obrigações. Uma das obrigações, né? Dos deveres do católico, aquele que é católico realmente, porque tem os católicos que só se dizem católicos, mas não cumprem as normas da igreja, não comparecem às celebrações ou vão quando querem. Pois é, mas aquele católico mesmo, que é um católico verdadeiro, que cumpre os seus deveres, olha aí, hoje é dia de missa, de estar presente, de ir lá louvar a Deus, de fazer o congraçamento com a comunidade, estar junto da comunidade, ir diante do altar, depositar sua oferta, presenciar a Eucaristia, como Jesus nos determinou, fazer isto em memória de mim, comungar, se estiver em condições, até confessar. Padre Fábio Chagas da Silva, vez por outra, concede o sacramento da confissão quando eles têm um certo tempo, até antes da missa, é verdade. Bem, vamos lá, mas tem os dias e horários certos, né? Vamos às celebrações da Igreja Católica, então, neste domingo,
terceiro domingo do tempo comum, dia 26 de janeiro de 2020. Tem missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina às 7 horas, com o Padre Fábio Chagas da Silva. Às 9 horas, novamente o Padre Fábio, e também às 19 horas será ele de novo, segundo consta, né, do cronograma, do calendário divulgado pela Catedral no seu site. Na segunda-feira, dia 27, às 19 horas, a missa também será com o Padre Fábio Chagas da Silva. Bem, na segunda-feira, a missa é às 19 horas, mas antes da missa, às 18 horas, tem o Terço dos Homens, hein? Você está convidado a comparecer. Vale dizer que as missas durante os dias de segunda a sexta acontecem no Auditório Bento XVI. Auditório Bento XVI, no edifício João Paulo II, em frente à Catedral, que passa por reformas. E nos sábados e nos domingos, a missa volta para a Catedral, mesmo ela estando em reformas, tá bom? Bem, agora deixa eu falar para vocês as manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, de sábado. Vamos lá, para você ficar sabendo que teve na capa do jornal A Tribuna, que teve de importante na capa. Vasco busca recuperação em Cariacica. 10 mil lojas fazem liquidação com até 1 ano para pagar. Acho que não serei um galã como meu pai. Bandidos jogam óleo na pista para derrubar e assaltar motociclistas. Minha Nossa Senhora, olha só o que já estão fazendo. Armadilhas são colocadas na BR-262 e rodovia do Contorno por moradores de rua e usuários de drogas. Pedras, galhos e madeira com pregos também são utilizados. Inclusive, na capa de A Tribuna de ontem, tem um policial de 45 anos que está afastado do trabalho após ser vítima de emboscada. Minha Nossa Senhora, picardia, uma coisa dessa, hein? Esses malfeitores não param de fazer suas trapaças. Outra manchete da capa de A Tribuna de ontem. Pais buscam ajuda para adiar puberdade dos filhos. O objetivo é evitar problemas no desenvolvimento. Obras para Samarco reabrir começam em maio. Olha aí, começa em maio, então vemos aí uma luz no fim do túnel, a Samarco podendo retomar suas atividades. Congresso Nacional vai votar 14 novos direitos para os aposentados. Caravanas de voluntários para reconstruir Iconha, com pás, enxadas e carrinho de mão. Moradores de cidades vizinhas e da Grande Vitória trabalham na recuperação da cidade no sul do estado. Tem uma foto aqui na capa de A Tribuna, tá bom? A Tribuna de ontem. Agora a previsão aqui do Incaper, gente. Temos aqui fim de semana instável e chuva no Espírito Santo. Fim e início da semana, porque no domingo é início da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. A gente costuma falar fim de semana, mas domingo é o primeiro dia da semana. Bem, o ciclone subtropical Curumi começa a se desconfigurar no oceano. Porém, a instabilidade continua por conta da atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. As informações são do Incaper. Conforme já divulgado no aviso meteorológico especial, o tempo deve continuar chuvoso em todo o Espírito Santo. O aviso pede atenção devido à previsão de pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade em pontos isolados, que podem resultar em acumulados expressivos. Então, no sábado, ontem, no domingo, hoje, vamos ainda ficar no estado de atenção, porque depois eu vou falar mais sobre a chuva. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não, porque eu tenho notícias sobre a chuva para falar para vocês, tá bom? Quero falar da chuva no Espírito Santo, né? Agora eu quero falar sobre Minas Gerais. Chuvas em Minas já fizeram 7 mortos
Isso até o fechamento desse web jornal do Paulo Maciel, até o fechamento ontem à noite. 7 mortos, segundo a Agência Brasil. As fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais já fizeram 7 mortes. 16 pessoas estão desaparecidas. O número ainda pode aumentar. No total, 3.375 pessoas foram atingidas pelas chuvas, que castigam, olha só, 36 municípios, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte e no leste do estado. Gente, não é fácil. A chuva não só aqui no Espírito Santo, mas também em Minas Gerais. Agora eu vou falar do Espírito Santo também, porque, deixa eu ver se está na hora de falar do Espírito Santo, porque eu já estou recebendo uma nova informação. Sobe para 12. Eu não vou falar do Espírito Santo ainda, porque sobe para 12 o número de mortes em Minas Gerais. Minha Nossa Senhora. Quer dizer, eu estava falando uma notícia e já recebi outra aqui, olha, mais atualizada, da Agência Brasil. Sobe para 12 o número de mortes causadas pelas chuvas em Minas. Há 16 pessoas desaparecidas, 2.554 desalojadas, 751 desabrigadas. Então, esses números certamente vão aumentar. É uma coisa que a gente não gostaria de falar, mas pela situação em que se encontra o estado de Minas, olha, a previsão é que a intensidade das chuvas se reduza hoje, neste domingo, dia 26, mas já choveu muito. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia continuam trabalhando no atendimento de ocorrências tanto de risco geológico, como deslizamentos e soterramentos, quanto do risco hidrológico, alagamentos e inundações. Meus amigos, a gente tem que, né? Inclusive aqui eu tenho agora outras notícias, vamos falar do Espírito Santo um pouquinho. Defesa Civil interdita 4 casas em Vitória, devido a uma rachadura no muro do depósito de inservíveis da Secretaria Municipal de Educação. A Defesa Civil de Vitória interditou preventivamente 4 casas em Fradinhos, que poderiam ser afetadas em caso de desabamento. A informação da coordenadora da Defesa Civil interina, Sidneia dos Santos Assis, a informação dela é que recebeu o chamado de uma moradora, que estava muito apreensiva com o muro. Imediatamente, a coordenadora interina, ela disse que enviou uma equipe ao local. Apesar de não constatarem risco de desabamento imediato, os técnicos recomendaram a interdição do local para resguardar a segurança dos moradores. E a Prefeitura de Vitória disse que vai contratar uma obra emergencial para a reforma do muro. A Defesa Civil informa que ofereceu abrigo municipal para as famílias, mas não houve adesão, segundo o site da Prefeitura de Vitória. Olha, e chuva atinge mais cidades do Espírito Santo, entre elas Castelo. Além de Conha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, diversas outras cidades do estado do Espírito Santo foram castigadas pelas chuvas intensas do fim de semana. 2 crianças morreram, uma em Iuna, outra em Conceição de Castelo. Olha, eu estava vendo imagens da cidade de Castelo. Tem Conceição de Castelo e Castelo, né? Mas Castelo ficou alagada. A cidade toda, gente, foi algo que eu vi ontem. Algo assim que deixa a gente abismado com a situação. Cidade de Castelo totalmente tomada pelas águas. Quase totalmente. Pequenas partes ainda não tinham água. Isso ontem. Então é uma situação que chama a atenção da gente, deixa a gente, né, preocupado. Agora, o importante é a união de todos para buscar a recuperação nesses tempos de desastre. Hein?
em Iconha, que foi o município mais castigado até os últimos dias, o mutirão de limpeza deu certo, além de todo o efetivo empenhado, né, do Corpo de Bombeiros, do Exército, a Marinha também foi para lá. Cerca de 500 voluntários estiveram em Iconha ajudando a recuperar a cidade. Tinha gente de todas as partes do estado do Espírito Santo. Um grande exemplo de solidariedade. Todo mundo com vassoura, com pá, com enxada. Cada um dando a sua cota de amor, de caridade por aquele povo tão sofrido. E agora eu tenho as informações, porque a gente tem que falar também das obras para a recuperação das cidades. Então foram definidos os pontos de atendimento da força-tarefa do governo. Vamos lá. 7 escritórios, sendo 3 fixos e 4 itinerantes, estarão disponíveis para atendimento ao público a partir da terça-feira, nos municípios da região sul do estado. Os atendimentos fazem parte da força-tarefa em parceria com entidades públicas. São vários órgãos públicos. No município de Iconha, o escritório fixo ficará na Escola Paulo Assis, Rua José de Paula Beiris, 267, Morro do Paraíso, em Alfredo Chaves, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz, Avenida Getúlio Vargas, 545, Centro. Em Vargem Alta, o público será atendido na Câmara de Vereadores, Rua Nelson Lírio, 77, no Centro. Rio Novo do Sul, atendimento no escritório itinerante com apoio de vans da ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, que também, essas vans também circularão pelas regiões centrais e interior dos outros municípios afetados. Em todas as cidades, os atendimentos serão realizados a partir das 9 horas. Nos escritórios serão oferecidas consultorias contábil e financeira, além de apoio para a captação das anunciadas linhas de financiamento emergencial. O secretário de Desenvolvimento Estadual, Marcos Knaip, destacou a importância social e econômica da ação. Então, vamos esperar agora também a contratação de obras emergenciais para os municípios, porque serão realizadas obras emergenciais para dar passagem nos locais onde não existe esse tráfego, pontes que foram danificadas ou totalmente destruídas, né? Então tem vários pontos para serem destacados. Vamos aguardar, porque tudo isso vai ser feito pelo governo, mas dentro de um planejamento. Agora, é importante que cada pessoa prejudicada vá procurar o local certo, conforme os endereços que eu falei aqui. Procure no escritório, procure nas vans, né, nos locais de atendimento. Vá lá no horário a partir das 9 horas. Tá bom? Lá tudo será informado. Pessoas capacitadas para passar as informações. Ok? Então, nós esperamos realmente que as obras emergenciais também elas comecem a ser feitas, né? Outra notícia que eu passo para vocês, olha, Petrobras reduz o preço da gasolina e do diesel. Daqui a pouco eu falo de novo sobre chuva, mas vamos falar dessa redução aqui, porque é uma nova redução de preço da Petrobras. Foi na sexta-feira, né? A Petrobras confirmou que reduziu em 1,5% o preço da gasolina e em 4,1% o preço do óleo diesel para distribuidoras a partir de sexta-feira, quer dizer, já está vigorando. O último reajuste, a última queda de preço, redução, foi de 3% no dia 14 deste mês, quer dizer, a segunda redução, hein, gente?
Segunda redução, né, os preços têm que cair nas bombas também. Se estão caindo da Petrobras para as distribuidoras têm que reduzir o preço também para os postos e os postos para os consumidores. Os preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras têm como base a paridade de importação, né, o valor da paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos, mais os custos que os dos importados, como transporte e taxas portuárias, por exemplo. Então tem um cálculo aí que não adianta a gente tentar explicar aqui, porque fica difícil, né? Difícil a gente explicar como é. Mas o importante é que a segunda queda, né, de preços, segunda redução de preços, e é preciso chegar então aos consumidores. Vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro, notícia nacional, está visitando a Índia. E o Brasil e a Índia assinaram um acordo na área de tecnologia e também nas áreas de energia e segurança. Vou passar uma pequena informação sobre este assunto. No primeiro dia da visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia, os governos dos dois países assinaram acordos em áreas como ciência e tecnologia, energia, segurança e previdência social. Bolsonaro foi recebido pelo presidente indiano e pelo primeiro-ministro em uma residência oficial. Foram assinados 15 atos internacionais. O objetivo é intensificar as relações entre os dois países. A troca de documentos foi em outro palácio, local destinado à recepção de chefes de Estado. Um dos acordos foi na área de bioenergia, prevendo a cooperação entre as duas nações na promoção da produção de biocombustíveis, como etanol, biodiesel, bioquerosene e biogás. Entre os materiais incluídos no acerto estão subprodutos da biomassa. Um memorando apontou a implantação de ações de cooperação na exploração e comercialização no setor de petróleo e gás. Também foi estabelecida parceria para desenvolver pesquisas em recursos minerais e conhecimento geológico, bem como realização de atividades do segmento de mineração, segundo a Agência Brasil. A Índia é um grande país do mundo, né? É o segundo país do mundo em população. Só é superado pela China, né? Então a Índia só é superado pela China. É o segundo país do mundo em população. É um país muito diverso, né? Mas vale a pena o presidente aproveitar essa viagem para trazer assim importantes subsídios para o nosso país. E enquanto o presidente Bolsonaro está viajando, o general Hamilton Mourão está na presidência da República aqui no Brasil. E Mourão inaugurou a estátua de Dom Pedro I em São Paulo, porque São Paulo completou 466 anos de fundação. O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, participou no sábado, ontem, dia de aniversário de 466 anos de São Paulo, da cerimônia da inauguração da estátua de Dom Pedro I, no Parque da Independência, próximo à Casa do Grito. A estátua foi doada pela maçonaria da cidade, levando em consideração que Dom Pedro I era maçom. Feliz oportunidade que encontramos em São Paulo quando se comemoram os 466 anos da cidade, para homenagear aquele que aqui neste local proclamou a independência do Brasil. É a ocasião para nós brasileiros, ainda hoje em pleno século XXI, refletirmos sobre o significado do 7 de setembro em nossa história, disse Mourão. Ele lembrou que foi no local onde está o Parque da Independência que Dom Pedro I soube de fatos que poderiam atrapalhar a autonomia do país e que a guerra pela independência já acontecia desde junho anterior. Foi aí que ele declarou que todas as tropas e navios enviados ao Brasil, sem seu consentimento, seriam rechaçadas de armas na mão. Foi por aí que começou a independência.
Mourão falou à plateia que antes de Dom Pedro I declarar a independência, uma sucessão de atos foi dando forma à autonomia do Brasil, como a formação do primeiro ministério do país, a convocação de um conselho de procuradores gerais eleitos pelas províncias, a determinação de que nenhuma lei vinda de Portugal seria cumprida sem consentimento do príncipe regente e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Mourão disse que, depois de uma situação política insustentável, Dom Pedro I pediu a união em busca da independência, diante da constatação de que não havia interesse de Portugal em ceder, mas sim em colonizar o país. Foi aí que Dom Pedro I declarou independência e tornou a nação soberana. Independência ou morte? Era o dia de São Paulo, mas não sei por que deram mais ênfase aí à proclamação da independência do Brasil, que foi em setembro. Mas o dia de ontem e a viagem de Mourão a São Paulo foi pelo aniversário da cidade. Agora, é importante porque é um marco, né? É um local importante da cidade de São Paulo, local onde Dom Pedro declarou a independência do nosso país. Isso é importante, né? Pois eu falei ontem sobre um fuzil que foi apreendido pela Polícia Civil. Vou repetir essa notícia porque eu tenho dados já oficiais da própria polícia. Policiais civis apreenderam armas com grande poder de destruição e prenderam um homem de 32 anos. As investigações tiveram início através de uma denúncia anônima. Olha aí como é que é importante você ligar para o telefone 181 ou 190. A ação ocorreu em uma residência no bairro Campo Grande na última semana, em Cariacica. Foram apreendidos um fuzil .308 Winchester, arma com poder de fogo capaz de ultrapassar paredes e placas de aço, 2 granadas, uma pistola austríaca .45, adaptada para efetuar disparos em sequência, e inúmeras munições. Também foram apreendidos 50 quilos de entorpecentes, como pasta base e cocaína, além de material para embalo da droga e um veículo adquirido com dinheiro proveniente do crime. Minha nossa! Então, essa ocorrência numa residência do bairro Campo Grande, Cariacica. Essas notícias estão no meu blog, hein? Você pode acessar aí, porque o blog tem mais capacidade de colocar texto. Por isso que eu sempre falo aqui do blog. Vá lá no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem todas as notícias e mais outras notícias também. Agora eu quero falar para você sobre a contratação de empregados aposentados do INSS. Sabia que pode acontecer? O governo pode editar uma medida nesse sentido. O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, disse que o governo deve editar uma medida provisória para que os empregados aposentados do INSS possam ser contratados temporariamente para reforçar o atendimento nas agências e ajudar a reduzir o estoque de pedidos de benefícios em atraso. Atualmente, o número de pedidos de benefícios previdenciários com mais de 45 dias de atraso está em cerca de 1.300.000. A questão do Tribunal de Contas da União, que está na mão do ministro Bruno Dantas, está pacificada, segundo disse o presidente em exercício, né? Bem, eu não sei, porque a contratação direta dos militares pelo INSS foi questionada pelo TCU, que considerou que o governo poderia estar rompendo o princípio da impessoalidade ao direcionar a contratação exclusivamente para o grupo militar. Para Mourão, a contratação de civis também está garantida com a edição da medida provisória para os empregados aposentados da Previdência. Você pode até dizer que está dirigido para um grupo, mas não são todos os militares que são obrigados. Está aberto o voluntariado. Pode aparecer que ninguém queira. Eles não são obrigados. É diferente de uma convocação para a defesa nacional,
onde os militares da reserva são obrigados a comparecer. Os civis, eles serão cobertos por medida provisória ou projeto de lei, e isso vai ser apresentado. O ideal é que seja medida provisória e que o Congresso vote rapidamente, explicou Mourão. Então, além de militares da reserva, também funcionários do INSS aposentados poderão ajudar aí na resolução dos problemas para agilizar a aposentadoria daqueles que estão ingressando com pedido, né? Muita gente ingressando com pedido, né? E às vezes está havendo uma demora, porque houve uma nova lei, foi votada no Congresso Nacional, então, né? Vamos lá. Tem uma notícia aqui também do presidente Jair Bolsonaro, porque as fofocas políticas são muito grandes, meu Deus do céu. Tem os jornais aí que só vivem de fofocas políticas, os jornais impressos e até de internet mesmo. O presidente Bolsonaro descartou a criação do Ministério da Segurança Pública, no caso, recriação. O presidente Bolsonaro descartou a possibilidade de recriação do Ministério da Segurança Pública. O Brasil está indo muito bem. Segurança Pública, os números demonstram que estamos no caminho certo. E a minha máxima é, em time que está ganhando, não se mexe. Lógico que está descartado esse caso aí do Ministério da Segurança Pública. A chance no momento é zero. Aí ele disse, não sei amanhã, mas não há essa intenção de dividir. Completou ele em entrevista a jornalistas na sua chegada a Nova Delhi, capital da Índia, onde, né, está em visita. Tudo isso por quê? Porque atualmente o Ministério da Segurança Pública foi agregado ao Ministério da Justiça, que está com o ex-juiz Sérgio Moro. Então, ficam falando aí que vão desmembrar o Ministério da Segurança Pública do Ministério da Justiça. Isso não agradaria o ministro Sérgio Moro. Ele faz uma fofoca danada. O presidente Jair Bolsonaro já disse agora aí, olha, não tem interesse em fazer isso. Não, né? Não há interesse. Então pronto, o pessoal fica querendo arrumar confusão entre o ministro Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. Ô, povinho, hein? Esse povinho de determinados jornais aí, eu vou te contar, hein? O que eles querem mesmo é causar a intriga, minha nossa. Olha, agora vamos a mais algumas notícias resumidas. Assaltos, eu estou vendo aqui, eu recebi aqui, é notícia de assalto, eu não vou falar de assalto agora não. É uma agressão, não deixa de ser também, né? Eu pensei que era assalto, mas foi uma agressão. E olha, uma agressão feita por um homem da lei. Um PM, um policial militar, agrediu um frentista, gente. Em Taparica, Vila Velha. Minha nossa. É, um policial agrediu um frentista, pois não gostou de descer da moto para ser atendido. Minha nossa senhora. É destempero isso aí, não é? A gente tem que ter mais paciência, gente. Nós estamos muito destemperados. Nós temos muita falta de sobriedade atualmente. Há muita ansiedade. Gente depressiva. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma conduta mais moderada, mais parcimoniosa. A urbanidade tem que imperar. Olha, alguns bancos, deixa eu falar essa notícia porque é importante, hein? Alguns bancos já voltaram a abrir nos municípios do sul do estado. Isso aconteceu já no sábado. Alguns bancos voltaram a abrir, mesmo que no sábado não seja dia de banco, né? Então, é importante saber disso, porque na segunda-feira, amanhã, certamente que as pessoas têm alguns pagamentos para fazer, algumas contas para serem atualizadas, verificadas. E eu acho que segunda-feira tudo estará, se não chover mais, né? A previsão é de chuva até hoje, domingo. Se não chover mais, se a situação melhorar, acredito que na segunda-feira os bancos já poderão ser utilizados em alguns municípios do sul do estado.
Registro também a ida de 45 militares da Marinha de Guerra do Brasil, Marinha Militar no caso, para o mutirão de Conha no último sábado. E tem um valor aqui que foi estipulado por um servidor do INCAPER, é o Instituto Capixaba de Pesquisa de Extensão Rural. Ele estimou em 6 milhões de reais os prejuízos aí com a falta de escoamento dos produtos agrícolas. Ele calculou, acho que calculou por alto, 6 milhões de reais com a falta de escoamento de produtos agrícolas em Conha, gente. Porque não tem como, né? Não tem estrada. Esse servidor do INCAPER, ele fez esse cálculo para um repórter da TV Vitória no programa Cidade Alerta na última sexta-feira. Olha, 400 fardos. 400 fardos de água, gente. 400 fardos de água eram vendidos em Vitória antes desse problema no sul do estado. 400 fardos de água. Isso num estabelecimento. Em Vitória, eu estou fazendo uma reportagem aqui de um estabelecimento, segundo a informação que eu vi num noticiário. Então, 400 fardos eram vendidos num estabelecimento. 400 fardos de garrafas de água mineral. Aí houve um aumento, sabe para quanto? Com esse problema no sul do estado, houve um aumento para 2.000 fardos de água mineral numa loja de Vitória. Quer dizer, cresceu a venda no comércio, não só de água, mas de outras mercadorias que são utilizadas pela população para doação. Então, eu sei que é uma questão difícil no sul, né? Os moradores estão passando dificuldades. Por outro lado, aqueles municípios que não têm tanta dificuldade, eles absorvem um maior número de clientes, né? É o caso aqui, clientes para água e outras mercadorias que estão sendo doadas para os municípios mais atingidos. O governo federal está enviando kits de remédios. 3 técnicos também foram para o sul do Espírito Santo, então kits de remédios, 3 técnicos foram enviados para o sul do Espírito Santo. Também o Ministério da Saúde, da Defesa Civil Nacional. Aliás, o representante da Defesa Civil Nacional está em Iconha e nos outros municípios atingidos pelas chuvas. O representante da Defesa Civil Nacional já está lá desde o início do problema, desde o início do desastre, das chuvas fortes que atingiram a região sul. Estou falando aqui para dizer que o governo federal está agindo. Inclusive, um ministro irá sobrevoar a região. Eu não sei se é amanhã, segunda ou terça-feira, vai sobrevoar a região para ter uma maior noção dos problemas que aumentaram nos últimos dias. Agora também o representante da Defesa Civil Nacional, ele disse o seguinte, que agora um satélite internacional será usado para fazer imagens da região. Isso é importante, porque vai mostrar os pontos de maior necessidade de apoio logístico e outros tipos de apoio, né? Então, um satélite internacional, do qual o Brasil é associado, vai fazer um mapeamento dessa região. Deixa eu ver, eu falei agora há pouco de Vitória, né? E eu quero falar agora de Colatina também. Colatina está enfrentando alguns problemas, gente. Houve chuvas fortes em Colatina, incessantes. Neste mês já são cerca de 200 milímetros de chuva em Colatina. Quer dizer, um índice que poderia ser esperado para o mês todo, em poucos dias aconteceu já, né? E a Defesa Civil de Colatina tem o seguinte telefone para você que mora em Colatina, está numa área de risco. Córrego do Ouro, por exemplo, o antigo Córrego do Ouro, hoje é bairro Carlos Germano Naumann, o bairro já teve problemas. Houve alguns deslizamentos
de Barreiras. Então o telefone da Defesa Civil de Colatina, você pode ligar no fim de semana, no início da semana agora, hoje é início da semana, domingo, né? 99883 0305. 99883 0305 é o telefone da Defesa Civil de Colatina, tá bom? Olha, nós queremos dizer então, como eu já falei anteriormente, que houve um deslizamento de terra no bairro Carlos Germano Naumann, foi no sábado cedo, ontem cedo, às 5h30 da manhã. Então a população está de alerta, porque a previsão de chuvas ainda é para este domingo, ainda que parece com menos intensidade, mas é preciso esperar, porque a natureza, ninguém tem controle sobre a natureza, só Deus. 5 famílias em Boapaba, aqui distrito de Colatina, estão fora de casa, que houve problemas, tiveram que sair de casa. 5 famílias em Boapaba, e no bairro Carlos Germano Naumann, as pessoas estão em estado de alerta nesses locais onde houve deslizamento de terra. Eu já passei o telefone da Defesa Civil, vou repetir, 99883 0305, Defesa Civil em Colatina. Agora, 2 crianças morreram, quer dizer, já passaram para 9 pessoas mortas no estado do Espírito Santo em consequência das chuvas. Uma criança de Iuna e outra de Conceição de Castelo, infelizmente, né? Morreram soterradas. A gente só lamenta e fica mais tranquilo porque sabe que Deus recebe as crianças com muito carinho, com muito amor, né? As crianças são as preferidas de Deus. As almas delas certamente já estão no lado de Deus. Olha, com esse problema das chuvas, a gente tem que falar de outra coisa também. O estresse pós-traumático. Isso atinge as pessoas. Os especialistas dizem isso. Estresse pós-traumático. Vem aquele trauma do acidente, aí você vai, tenta resolver, fica cansado, né? Aí depois vem aquele estresse, né? Atinge pessoas flageladas. Então a saúde pública está atuando também nesse setor. Vai procurar atuar nesse setor com psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras. Isso aí a saúde pública vai procurar atuar. Eu não sei se vai conseguir nesse primeiro momento, mas esses profissionais vão agir também, porque o estresse pós-traumático ele existe. As pessoas, a gente observa, as pessoas choram, perdem muitas vezes a ponderação, o equilíbrio. Então é importante a gente falar. Aracruz também sofreu com a chuva. São vários municípios do nosso estado, gente. Eu não sei se eu vou conseguir falar todos eles, não vai dar para falar todos. Conceição de Castelo, Muniz Freire, teve alagamentos. Olha, Muniz Freire enfrentou muitos alagamentos, Castelo, Iuna, municípios do sul, mas aqui no norte também. Cachoeiro e Itapemirim também enfrentou problemas, o rio Itapemirim está subindo muito, pelo menos estava até ontem, no fechamento desta edição. Aqui no norte, Aracruz também sofreu com a chuva, sofre ainda. A região, o bairro lá, Jacupemba, está muito problemático. Então, nós só queremos aguardar que a situação seja amenizada, porque parece, até as últimas informações que eu obtive, que as chuvas se precipitariam na região até este domingo. Então, vamos aguardar para os próximos dias, porque até esse momento tem muitos municípios enfrentando seríssimos problemas. Estradas ruins, casas que foram alagadas, objetos perdidos. Então, vamos aguardar depois deste domingo. Por enquanto é o alerta, ficar atento, né, para que um mal maior não aconteça. Deixa eu ver, agora vou mudar de assunto, porque já falei muito de chuva, né? Quero parabenizar mais uma vez a cidade de São Paulo pelos seus 400, eu pensei que era 476 anos,
Mas aí eu recebi a notícia da Agência Brasil falando de 466. Esse negócio de 70 e 60, né? Na hora que você fala, às vezes dá um som muito parecido. Então, a Agência Brasil falou em 466 anos da cidade de São Paulo ontem. E um dado interessante é que São Paulo, segundo me foi informado, agora não sei onde eu vi essa notícia, tem 1.200 padarias. É muita padaria, hein? Tem umas padarias de luxo em São Paulo. O cafezinho lá é caro, determinadas padarias. Pois é, então, parabéns mais uma vez São Paulo, que fez aniversário ontem. E hoje, aliás, São Paulo tem esse nome por causa do apóstolo São Paulo, que foi o maior missionário do cristianismo no mundo, responsável por nós sermos também cristãos. Por isso que tem. Então, ontem foi o dia da conversão de São Paulo e hoje é o dia do discípulo de São Paulo, São Timóteo. Foi bispo da igreja. São Timóteo, né? Colaborador, cooperador de São Paulo, discípulo de São Paulo. Hoje é dia de São Timóteo. Agora uma notícia aqui para a gente mudar um pouco de assunto. Não, ainda sobre a chuva, tem que falar um pouquinho sobre a chuva, porque na segunda-feira amanhã, caminhões sairão de Colatina com doações para o sul, principalmente para Iconha. Então, caminhões sairão de Colatina amanhã, segunda-feira, pelo menos 2 caminhões sairão, eu acho que talvez até mais, com mercadorias e produtos diversos doados pela população para os moradores do sul, principalmente Iconha. A Igreja Católica recebeu através da Caritas, eu mesmo doei, né? Fiz aqui a divulgação para que outras pessoas também doassem. A doação, gente, pode ser de 1 quilo de alimento. Às vezes a pessoa fica pensando, o que eu posso doar? 1 quilo de alimento, uma peça de luva, né? Um par de luvas para a pessoa usar, 1 litro de detergente, que custa 1 e pouco, R$2 no máximo. É coisa simples, porque o que vai valer é a soma das doações. Se cada um doar, já pensou? População de Colatina tem 122.499 habitantes. Se cada um doar, ou se a metade doar, dá mais de 60 mil. Então, o importante é isso. Doe o que você puder e quiser doar. Ninguém vai ficar olhando, ele doou 1 quilo de alimento só, meio quilo. Pode doar até meio quilo, não tem problema. É isso que é importante, a sua participação, a sua solidariedade. Então, caminhões partem de Colatina amanhã, segunda-feira, com doações recebidas pela Igreja Católica, Lions Clube, outros clubes de serviço também, CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, empresários e tudo mais. Agora sim, eu vou falar de outra notícia que me chamou a atenção. Carros de Franca em São Paulo, gente, são movidos por dejetos, gás de dejetos. Não é pelos dejetos, vou colocar o dejeto dentro do carro, mas o gás formado pelos dejetos. A Companhia de Saneamento de Franca, São Paulo, usa o esgoto para fazer combustível. É uma economia danada, gente, que dá, né? Pois é a economia circular que se chama. Aproveita os rejeitos e transforma em insumos. Gás metano para abastecer veículos. E pode abastecer gerador também, além de carros. Produzir energia. O lodo pode ser aproveitado para a agricultura. É um modelo que pode ser usado no mundo todo. Então, olha aí, Sanear, copia aí esse exemplo lá de Franca, São Paulo. Está usando dejetos para fazer o gás metano, que é utilizado em veículos e pode produzir energia elétrica. Agora, uma outra notícia que me preocupou aqui: fragmentos de piolho do livro foram encontrados num tempero. O fabricante tem o direito de defesa ao contraditório, mas já houve essa notícia, essa informação, também em São Paulo. O inseto pode trazer prejuízo à saúde pública. Já pensou? Fragmento de piolho do livro encontrado num tempero, isso lá em São Paulo. Como eu já disse, o produtor, o
né? O proprietário da empresa tem direito ao contraditório, ele vai se defender. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, 26 de janeiro de 2020. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor!